Depois de muito sufoco, o Botafogo classifica diante da equipe do Palmeiras e vai para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Nós vamos falar bastante sobre esse jogo. Antes, eu sou o Nicolas Alves, seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Se você gostar do conteúdo, deixa o like, deixa o seu like pra gente, tá bom? É muito importante, ajuda bastante o canal. Vamos falar um pouquinho desse jogo, o grande jogo da quarta-feira, o grande jogo dessa rodada de Libertadores entre Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Primeiro jogo, o Botafogo havia vencido o Palmeiras por 2-1. O segundo jogo, o Palmeiras precisava vencer por 2 gols de diferença para classificar ou 1 gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. E olha que quase conseguiu no final do jogo, meu amigo. Rapaz do céu. Eu vou falar pra você, se eu fosse torcedor de Palmeiras e Botafogo ontem, de um dos dois, meu amigo, que era aquilo, cara? O torcedor botafoguense ficou com o coração na mão, o palmeirense também, depois que já tinha praticamente jogado a toalha. Quase deu. Mas algumas coisas precisam ser faladas, né? Algumas coisas precisam ser faladas. O Palmeiras ontem começa bem o jogo, no primeiro tempo fez um primeiro tempo muito bom, com bastante volume de jogo, bastante produção. Teve uma chance que o Flaco Lopes perdeu na cara do gol. Claro que a gente tem aí detalhes, né? Os primeiros 15 minutos foram do Botafogo, os primeiros 16 minutos de jogo, né? Foram do Botafogo. Depois, até o fim do primeiro tempo, só o Palmeiras jogou, só o Palmeiras tentou, criou chances de gol. Poderia ter feito 1-0 no primeiro tempo. Se faz 1-0 o jogo, provavelmente seria outro pro torcedor do Palmeiras. Só que o Botafogo, ele ficou ali esperando uma bola. E no segundo tempo essa bola veio. Com 10 minutos, numa saída errada, o Botafogo, num contra-ataque, acha o Igor Jesus ali, ele faz 1-0 Botafogo. O Botafogo já complicava a vida do Palmeiras ali, já calava um pouco o Allianz Parque. Logo em seguida sai o segundo gol. O Palmeiras, no final, tem uma reação espetacular. E aí é o que eu falo, o que o Botafogo tem de técnica, um time que joga muito bem, tecnicamente falando. O time do Botafogo ontem jogou muita bola, o Marlon Freitas muito bem, o Savarino muito bem, enfim, Igor Jesus, enfim, vários jogadores do Botafogo fizeram uma excelente partida. Tiquinho Soares entrou bem já no final do jogo, mas também não foi tão exigido. Mas o Botafogo fez uma excelente partida ontem até os 40 minutos do segundo tempo. O Palmeiras reagiu, quase leva a decisão para os pênaltis, fez o terceiro gol. O gol foi anulado, uma pena. O gol foi anulado, a bola bate na mão do Gustavo Gomes. É a regra, o árbitro não errou, não tinha o que fazer. Tá na regra quando o jogador que faz o gol, a bola toca na mão dele, seja intencional ou não, isso é regra. O gol deve ser anulado. Se a bola bate na mão, por exemplo, de um outro jogador do Palmeiras e sobra pro Gustavo Gomes, e aí você avalia se foi bola na mão ou mão na bola, né? Mas nesse caso não foi o que aconteceu, a bola bate na mão do Gustavo Gomes, sobra pra ele vai o gol, 3-2. Pô, o Allianz Parque veio abaixo, ia ter decisão de pênaltis, mas aí o VAR chama o juiz, anula o gol, e o Palmeiras quase tem uma chance no finalzinho de falta, né? O Gabriel Menino mete uma bola na trave, que se vai no gol, o goleiro já tinha ido, o João já tinha ido, impressionante. Mas vamos a alguns pontos aqui, precisamos falar algumas coisas aqui. Pra mim, inclusive você pode deixar a sua opinião aí. Pra mim, o Abel Ferreira errou ontem nas substituições. O Abel Ferreira, pra mim, ontem foi mal nas substituições. Primeiro, você precisando ganhar o jogo, você precisando virar pra cima do Botafogo. No intervalo, você saca o Felipe Anderson, que não tava bem? Não tava bem. Mas coloca o Rony, cara. Ele já é acostumado a esse tipo de partida. Coloca ele. Colocou o Lázaro. Não entrou mal no jogo o Lázaro. É fato, ele não entrou mal no jogo. Mas eu iria de Rony. Sai o gol do Botafogo. E aí o time do Palmeiras mexe de novo. Entra o Rony, entra o Gabriel Menino, sai o Marcos Rocha, sai o Richard Rios, que já tinha amarelo. Beleza. Só que aí eu senti falta do Maurício, por exemplo. O Maurício não veio contratado do Internacional, um dos jogadores que chegaram nessa janela. Por que não confiou? Por que não colocou? Foi colocar ele com quase 40 minutos, com 36, 37 minutos no segundo tempo. Ele tinha que ter entrado antes. O Botafogo estava todo fechado e o Palmeiras cruzando bola na área. Jogando bola na área. Jogando bola na área. Uma hora ia acertar como acertou na cobrança de falta do Gabriel Menino. Mas consagrou muito a zaga do Botafogo. E o Botafogo estava muito bem no campo. Só que aí, cara, é aquilo que eu falei, que eu sempre falo, né?
O que o Botafogo ontem tinha de técnica, o Palmeiras teve de mental. Quase deu. Tanto que no final o Maurício entrou. Mas por que eu acho que ele deveria ter entrado antes no jogo? Primeiro que o Veiga não estava bem. Mesmo assim é difícil você tirar o Veiga do jogo também, eu entendo. Porque o Veiga, se vai para os pênaltis, por exemplo, ele era um dos batedores que podia decidir ali pro Palmeiras. E é um jogador que pode decidir a qualquer momento, mesmo não estando bem. E o Veiga ontem não estava bem, muito apagado. Como o Felipe Anderson no primeiro tempo, muito apagado, sumido no jogo. Mas aí, ele tira o Veiga, coloca o Maurício. Qual que é a grande virtude do Maurício? Chutes de fora da área. A defesa estava fechada. Então, o jogador que bate a longa distância ajuda. O cara que bate de longa distância numa situação dessa, ajuda. De repente, ele achava um gol ali, 2-1, o jogo viraria outro. Antes até dos 40 minutos, o Palmeiras poderia ter mais oportunidades. O Botafogo, aí é uma outra coisa que precisa ser falada. E aí é aquilo que preocupa, cara. Ontem, mais uma vez, o Botafogo deu a impressão que sucumbiu no mental. Porque quase tomou a virada. Quase. O jogo, com 40 minutos do segundo tempo, tava 4-1 no agregado pro time do Botafogo. Tava 2-0 pro time do Botafogo no jogo. 40 no segundo tempo, você fala, pô, beleza, o Botafogo tá classificado. Cara, juro por Deus, eu não acreditava ontem que o Palmeiras podia virar esse jogo. Eu acho que muito torcedor do Palmeiras também não. O Palmeiras não demonstrava nenhum sinal de reação. Só que aí vem a cobrança de falta, sai o gol do Flaco Lopes, o jogo muda, o estádio inflama, 4 minutos depois sai o gol do Rony e depois sai o gol do Gomes, que é anulado. Cara, o Botafogo não perdeu por um tris, por um detalhe, a classificação ontem. Tá, ia pros pênaltis e tudo, só que o moral do Botafogo, depois que toma 3-2 ali, era nítido, cara, os caras estavam animicamente lá embaixo. Claro que nos pênaltis tudo podia acontecer, mas e aí? E se é eliminado ontem, do jeito que foi? Rapaz do céu, impressionante. Mas o Botafogo passa a próxima fase, o Palmeiras restou agora o Campeonato Brasileiro. Claro, eu já vi torcedor do Palmeiras enchendo o saco, xingando. Pô, o Abel tem que ir embora, acabou. Gente, ninguém vai ganhar todo ano. Quando você vê um clube ganhando todo ano, é algo extraordinário. É um feito espetacular. Por isso que é exaltado. Mas título não pode ser obrigação, gente. Ainda mais um título de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, de Copa do Brasil. Já tinha gente ontem, torcedor do Palmeiras, reclamando nas redes sociais. Pô, o brasileiro virou obrigação. Oi? Obrigação? Se você tem Flamengo na sua frente, você tem Botafogo na sua frente. Na verdade, o Flamengo tá atrás do Palmeiras hoje, né? Mas você tem ali Botafogo, você tem o Fortaleza, que pode ganhar o brasileiro. Eu acho que não vai ganhar. Eu acho. Mas tá ali, tá na briga. E é um título gigantesco. Não é fácil ganhar um campeonato brasileiro. O Palmeiras já conseguiu 2 vezes. Claro, se conseguir a terceira vez, o tricampeonato, vai ser histórico como foi o São Paulo 2006, 7 e 8. Que ganhou 3 seguidos, o São Paulo do Muricy Ramalho. Mas não pode ser obrigação não, gente. Até porque a graça do futebol, ela não se presume a ciência feita. Não é só a ciência feita. Ah, não. Meu time tem um time melhor do que os outros, então ele vai ganhar. Não, o futebol ele é maravilhoso por conta do que a gente viu ontem, por exemplo. O Botafogo tava com o jogo praticamente na mão. Quase perdeu. Foi um final extremamente emocionante. Você vê, por exemplo, clubes como Fortaleza tá brigando pelo título, graças ao futebol. O futebol proporciona isso pra gente. Que assiste, que é espectador, que é torcedor. Então, às vezes, o imponderável pode vencer. Agora, Palmeiras tem time pra vencer o campeonato, sim. Tem time pra brigar. Se vai ganhar, é outra coisa. Vai pegar adversários muito fortes, como pegou o Botafogo ontem pela Libertadores. Não foi um vexame, quando eu vi muita gente falar, algumas pessoas falar na verdade, né? Ah, pô, vexame. Não foi vexame. Palmeiras perdeu pro Botafogo, perdeu pro time extremamente qualificado. Como na Copa do Brasil, também não foi vexame sair pro Flamengo, gente. Mesmo o Flamengo mal, mesmo o Flamengo que vem oscilando bastante com lesões e tudo, é o Flamengo. Como ontem era o Botafogo. Podia ser o Atlético Mineiro, o Inter, o Grêmio. Tem camisa. Tem time e tem camisa. Então a gente tem que tomar cuidado. Às vezes com o que é vexame e o que não é. É diferente, por exemplo, se o Palmeiras é eliminado na primeira fase num grupo fraco. O que não aconteceu. O Palmeiras foi eliminado ontem nas oitavas de final num jogo memorável que o torcedor do Botafogo, eu tenho certeza, vai guardar. O torcedor do Palmeiras talvez não guarde pela decepção da derrota, mas vai lembrar.
Como já teve vitórias épicas. Vitórias contra o Atlético Mineiro, por exemplo, com 9 jogadores. O Atlético com 11, o Palmeiras com 9. Na Libertadores de 2022. Passou nos pênaltis. Conseguiu segurar o empate e passou nos pênaltis no Allianz Parque. Entre outras vitórias. Várias aqui, se a gente for elencar. Então, vamos ter cuidado. O Abel Ferreira ontem errou? Errou. Pra mim também errou. Pra mim também ele demorou muito pra mexer e quando mexeu mal. Depois foi tentar corrigir, mas aí já era também um pouco tarde. Quase dá certo. Quase dá certo. Agora, o Palmeiras ontem poderia... Se o Palmeiras vira o jogo e passa nos pênaltis, ninguém estaria falando isso hoje. Ninguém estaria pedindo a cabeça do Abel. Ninguém estaria detonando a presidente do Palmeiras. Não teria acontecido nada. É futebol. É normal você perder um jogo como esse. Como você poderia também ganhar um jogo como esse. E seria normal para o adversário perder um jogo do Palmeiras. Seria perfeitamente normal e compreensível. É jogo que você ganha em detalhes. O Botafogo foi melhor, foi mais decisivo, foi mais letal e conseguiu a vitória, conseguiu a classificação. Mérito pro Botafogo, parabéns ao torcedor do Botafogo e pro palmeirense. Vai ficar agora o Campeonato Brasileiro. O ano não acabou, gente. O Palmeiras ainda tá vivo no Brasileiro. Pode sim ganhar o título brasileiro, por que não? Vamos aguardar os próximos capítulos. Próxima rodada do time do Palmeiras, o próximo jogo do time do Palmeiras é contra o Cuiabá em Campinas, no próximo sábado, lá no Brinco de Ouro da Princesa, o estádio do Guarani. Já que o Allianz Parque vai ter um evento nesse final de semana, né? O Palmeiras não vai poder jogar lá, vai jogar em Campinas. E o Botafogo enfrenta o Bahia, lá na Arena Fonte Nova, na próxima rodada. Jogo para sustentar a liderança. O Bahia também não vem mal, é muito forte jogar lá. O time do Bahia é muito forte lá em Salvador. É difícil ganhar do Bahia lá. Pode acontecer, mas é difícil, é jogo duro pro time do Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas. Claro que no Campeonato Brasileiro o Botafogo segue líder, o Palmeiras segue na terceira colocação. Tudo pode acontecer ali no Campeonato Brasileiro, ainda tá em aberto. E principalmente agora, né, que as rodadas estão se afunilando, daqui a pouco chega a fase final do campeonato. Vai ficar legal, vai ficar bacana acompanhar. Na Libertadores, o Botafogo espera o adversário de Nacional e São Paulo, que se enfrentam daqui a pouco no Morumbi, às 7 horas da noite. Quem passar vai enfrentar o Botafogo. E São Paulo precisa ganhar o jogo pra passar, hein? 0-0 o primeiro jogo. Nacional pode fechar tudo lá e levar pros pênaltis. E aí a coisa muda. Mas é isso. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixa o like. É importante demais o like pra gente. Se você gostou do conteúdo, deixa o likezão pra gente aí. Beleza? O que você achou do jogo? Comenta aí embaixo, dê a sua opinião. Fica à vontade. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Fiquem com Deus.